Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam novamente bem-vindos. Dando continuidade ao primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, convidamos para presidir o painel 7, o conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Amapá, Reginaldo Parnoff Enes. Convidamos também o assessor do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Marconi Braga. Nesse painel, contamos também com a contribuição de Eduardo Greenberg, do Tribunal de Contas da Argentina. E para iniciar o painel, veremos o conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Amapá, Reginaldo Parnoff Enes. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar, o conselheiro Durval e o conselheiro Sebastião Alvécio, no nome em que é o cumprimento a todos os presentes aqui no auditório. É sempre muito bom estar em Minas Gerais, conselheiros, um estado extremamente importante para a nação brasileira, em vários aspectos nossos. E hoje à tarde, nós vamos começar, nós estamos aqui com o Marconi Braga, que é assessor do Tribunal de Contas de Minas Gerais, mas nós vamos começar com a primeira intervenção, que vai ser um vídeo gravado pelo professor Eduardo Greenberg sobre limitações gerenciais e o controle na Argentina. Então, nós já passamos a esse vídeo gravado pelo professor, e depois passamos à exposição do professor Marconi. En primer lugar, deseo expresar un saludo muy afectuoso desde Argentina a los organizadores del evento y a todos los que en él participan, entendiendo que se trata de una iniciativa muy interesante, muy importante, sobre todo en cuanto a los distintos análisis que se realizan en los distintos paneles y en relación a los tiempos en que estamos viviendo. De manera tal que yo expreso mi profundo agradecimiento a los organizadores del evento y especialmente a Sebastián Alvécio, quien me hizo cursar la invitación, que para mí representa un honor estar presente en esta circunstancia. El tema a abordar son las limitaciones gerenciales y la ciudadanía. Siempre, en general, en la lengua hispana o en Argentina, incluso, cuando hablamos de gerenciamiento, nos referimos fundamentalmente al sector privado, dejando el término gestión o gestión pública para el sector público. De cualquier manera, gerenciamiento y gestión tienen el mismo significado y el mismo contenido. Entiendo que el título del panel es muy acertado porque es precisamente la limitación o las limitaciones lo que hacen perfecta a una gestión. Siempre me ha gustado a mí hablar de gestión perfecta y de gestión imperfecta, entendiendo precisamente la gestión perfecta como aquella que precisamente tiene sus límites, es decir, está contenida. Podemos conocer las potestades, las facultades de quien gestiona y poder determinar el alcance de la gestión.
Suelo muchas veces dar el ejemplo de un vaso de agua, que es quien controla el líquido, quien contiene el líquido y nos permite a nosotros precisamente entender el volumen, entender la cantidad, la composición. ¿Qué pasaría si de repente no hay límites? El vaso se rompe, el líquido se esparce, no tendríamos noción de cuantificarlo y naturalmente terminaría diluyéndose. ¿Qué es lo que le puede pasar a la gestión cuando no tiene sus límites naturales? Y sus límites naturales precisamente es el control público. Pueden ocurrir dos cosas: que la gestión no tenga límites y se convierta en una gestión imperfecta, porque termina diluyéndose o termina esparciéndose con sus potestades y sus facultades, desmadrándose del objetivo inicial, saliendo de cauce de su objetivo inicial sin alcanzarlo, como también sería imperfecta si el control por su composición y su estructura avanza sobre potestades y facultades de la gestión, quitándole contenido. También en este caso sería imperfecta. Es decir, que la gestión perfecta es aquella que tiene un control justo, un control equilibrado, un control preciso que le permite desarrollarse en plenitud en sus potestades, en sus facultades, en busca y en búsqueda del objetivo querido, a los efectos, naturalmente, de satisfacer las necesidades a quien responde. De manera que la precisión del control es fundamental para la mejor gestión. Cuando el control falla, también falla la gestión. Y cuando el control se excede, también falla la gestión. A quien llamamos, en ambos casos, imperfecta, y perfecta la que es controlada de manera precisa y equilibrada. Naturalmente que es muy interesante y muy acertada la vinculación entre los límites gerenciales y la ciudadanía, razón por la cual tenemos que coincidir en que el contenido de la gestión y el ejercicio que el gestor hace de su gestión debe ser precisamente un contenido que le permita llegar a la ciudadanía y satisfacer sus necesidades. En este sentido, considero muy importante el carácter o el contenido o el elemento de responsabilidad dentro de la gestión. No puede haber gestión sin responsabilidad en cuanto al ejercicio responsable y en cuanto a la responsabilidad de la búsqueda de los objetivos que se anhelan. Creo que hoy en día debemos tener presente y atender muy especialmente 3 aspectos por lo menos de responsabilidad. El primero es el de la responsabilidad fiscal, donde precisamente Brasil ha dado un ejemplo importantísimo, avanzando en primer término en el continente, con la idea de que precisamente debe existir la corresponsabilidad fiscal, es decir, los recursos y los gastos deben estar equilibrados,
porque cuando se cometen excesos y cuando se quiebra esta regla, comienzan los problemas económicos, sociales, políticos, porque entramos en un desequilibrio económico, monetario, financiero y de toda índole que afecta fundamentalmente a la ciudadanía. De manera que la gestión, también para ser perfecta, debe contener responsabilidad, y responsabilidad fiscal en primer término. En segundo término, tenemos que ver la responsabilidad en el aspecto del ejercicio y del objetivo. Es decir, esto se ha visto mucho en lo que se llama hoy en día responsabilidad empresarial, que vale tanto para el sector privado como para el sector público. Es decir, aquí por lo menos en este punto de la responsabilidad es necesario destacar aspectos esenciales que hacen al ejercicio de la gestión, como ser brindar a la ciudadanía el mejor servicio, el más eficiente, al menor costo, porque en definitiva es el contribuyente con su esfuerzo que aporta los dineros para llevar adelante toda la gestión pública y naturalmente el funcionamiento del Estado. De manera que eso es lo primero, la responsabilidad hacia los ciudadanos, hacia quienes se quieren servir, ofreciéndole las mejores soluciones, los mejores servicios, las mejores atenciones y todo aquello que el ciudadano necesita. En segundo lugar, responsabilidad para la propia gente que integra la organización, sea un municipio, sea un estado o incluso sea hablando de niveles nacionales o federales. En este caso es necesario siempre mirar hacia adentro a los agentes de la administración, también que con responsabilidad, dándoles capacitación, dándoles mejoras, dándole instrumentos y dándole todas aquellas posibilidades por el cual ellos puedan desarrollarse y mejorarse, porque esto en definitiva va a ser en beneficio de la gestión, naturalmente, porque siempre tenemos que tener en cuenta, como bien dice el título del panel, nuestro objetivo final siempre es la ciudadanía. Otro punto importante en materia de ejercicio de responsabilidad, no solamente hacia los ciudadanos, sino también a los agentes de la propia organización que tienen que capacitarse, mejorarse, tener las mejores condiciones, poder crecer, porque hace crecer a la organización y a sus servicios, es naturalmente el respeto que la gestión le debe tener al medio ambiente. La cuestión ambiental es fundamental, porque muchas veces por producir cosas o servicios o, digamos, materias que la ciudadanía necesita, se incurre en un deterioro del medio ambiente que naturalmente debe ser conservado, que debe ser respetado, porque es fundamental para la salud de todos. Si se afecta la salud de todos, se afecta tanto la salud de los ciudadanos como la del personal que trabaja en la organización, que también son ciudadanos, y entonces volvemos al principio de la imposibilidad de que con el ejercicio de la gestión se resuelvan los problemas. Y un cuarto punto que haría a esa responsabilidad que tiene que estar contenida en la gestión pública es precisamente la transparencia. Es decir, actuar debidamente para que el ejercicio de la gestión satisfaga las necesidades, pero naturalmente con todo lo que esa palabra transparencia significa. No es solamente publicar,
porque publicar y poner en conocimiento de la ciudadanía, se puede publicar y poner en conocimiento de la ciudadanía cualquier cosa, sino que además es necesario que esa transparencia esté sustentada en controles externos, en controles internos, en lo que se llama accountability, es decir, determinar la responsabilidad de los funcionarios que no respetan las normas o incurren en irregularidades, como así también fundamentalmente la obligación de rendir cuentas. Es decir, transparencia es un concepto que abarca muchos elementos y no es acertado definirlo solamente en publicaciones para que el público, sea virtualmente, sea de cualquier manera, se entere de la gestión, si esa gestión previamente no está basada en un control, como dijimos, equilibrado y correcto. Y por último término, además de la responsabilidad fiscal, además de la responsabilidad gerencial o de gestión que hemos enunciado con estos puntos que acabamos de definir, está la responsabilidad global. Es decir, también hay que atender a esa responsabilidad global definida por los dos objetivos sustentables del milenio o sostenibles del milenio, donde los 4 puntos fundamentales no son sino la pobreza, el hambre, la salud y el bienestar y la educación. Es decir, 4 elementos fundamentales a los cuales todos los gobiernos deben atender, todas las regiones deben tener presente, porque naturalmente se están viviendo momentos difíciles y es necesario que con un buen ejercicio de la gestión pública, los pueblos, los gobiernos, los estados, las regiones, las organizaciones continentales puedan resolver nada menos que estos 4 objetivos del milenio que acabo de decir son fundamentales: la pobreza, el hambre, la salud y la educación. Continuando con la exposición y agradeciendo nuevamente a los organizadores el permitirme y tener el honor de participar en este evento, voy a referirme de manera más específica al título del panel, que es los límites gerenciales en Argentina. Ya una vez que hemos relatado todo lo referido a la normativa que hace a la gestión pública y a la ciudadanía, que el título de la conferencia, con mucho acierto, intenta abarcar. Creo que tanto el título como el desarrollo del programa son realmente fundamentales para tocar temas de tan alta importancia y naturalmente que, como siempre dijimos, terminan impactando en la ciudadanía y tratando nosotros con nuestra pequeña colaboración y la de todos los colegas que nos encontramos en este trabajo de la gestión pública, poderle brindar a la ciudadanía lo mejor. En Argentina, el control público nace en la Constitución de 1853, pero no con un órgano específico de control, sino que se hace a través del Senado de la Nación. En la Constitución Nacional, en el capítulo que le otorga las atribuciones al Senado de la Nación, le otorgaba la competencia de realizar el control público de la gestión pública, de las cuentas públicas, que naturalmente no lo podía hacer y nunca lo hizo con la precisión que lo hace un organismo, ya sea auditoría, ya sea Tribunal de Cuentas, ya sea Contraloría,
sino que terminaba fundamentalmente siendo un control político, que naturalmente es el control que le corresponde a la legislatura, al Congreso Nacional y a todos los, digamos, órganos legislativos. A partir de ese momento, y con el crecimiento, el desarrollo del Estado y la gestión pública, se vio la necesidad de la presencia de un organismo específico de control público para precisamente cumplir con esta tarea. Es así que en el año 56, por decreto de un gobierno provisional, se crea el Tribunal de Cuentas de la Nación, que tenía una doble función, que era control previo y control posterior, hechas ambas por un organismo externo, lo que naturalmente llevó a traer alguna complicación y alguna dificultad en el ejercicio de la gestión pública, porque yo recuerdo que en el desarrollo de actividades anteriores, los ministerios y organismos públicos tenían cada uno de ellos en un piso o una oficina especial para el Tribunal de Cuentas, donde le tenían que hacer llegar los proyectos de las decisiones a tomar, que requerían precisamente el visto bueno del control previo y luego se sometían al control externo. A veces esto se demoraba, a veces esto traía inconvenientes, y así se fueron desarrollando las cosas, analizando estos procesos que dificultaban de alguna manera el ejercicio de la gestión. Llegamos así a los años 90, que a principios de los años 90 el Congreso Nacional dicta la ley 24.156, que realmente es un cambio fundamental en lo que se refiere al control público. Es así que se instaura en Argentina, y Argentina fue un poco pionera en esta materia, del Sistema Integrado de Información Financiera, en el cual rompe con la situación anterior y trae nuevos paradigmas, nuevos conceptos, nuevos procedimientos. Con el sistema integrado se rompe el sistema de compartimentos estancos que existían antes y queda todo vinculado, fundamentalmente a través de 4 módulos sustanciales que son el presupuestario, el de tesorería, el de contabilidad y el de información pública y el de crédito público. Entonces se produce una gran transformación, porque a su vez se crea un organismo específico, que es la Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación está compuesta por miembros designados por el Parlamento. Es un mecanismo muy específico donde le da también intervención a los partidos políticos que componen los bloques parlamentarios para ir designando sus funcionarios. La Auditoría General de la Nación, en ejercicio de la Ley 24.156, hace un control no solamente de legalidad, como lo hacía anteriormente el Tribunal de Cuentas de la Nación, sino que también incursiona en aspectos de resultado y en aspectos de control de gestión, como es la economía, la eficiencia, la eficacia y la efectividad del gasto. La economía en cuanto a ir determinando los costos que se llevan adelante los actos de gestión, la eficiencia en cuanto a esa relación costo-beneficio, que sea la mejor posible, eficacia en cuanto al cumplimiento de los objetivos, si se han cumplido o no, y finalmente efectividad, es decir, si después de todo lo realizado se pudo resolver o no se pudo resolver el problema que se quería llevar adelante.
Es mucho, naturalmente, lo que hay que narrar respecto a esta grandísima transformación que es la Ley 24.156, que cambió en 180 grados el paradigma del control en Argentina y permitió naturalmente mejorar la gestión y enfocarla desde un punto totalmente diferente. En este caso, la Auditoría General de la Nación es un órgano de control posterior y externo, como dije, cuyos miembros son nombrados por el Congreso Nacional. Y para el control interno se ha creado la Sindicatura General de la Nación, cuyo titular es el síndico general, nominado por el presidente, y funciona como el control interno de cualquier organización. Tiene que hacer el seguimiento de los objetivos, si se van cumpliendo o no se van cumpliendo, el desarrollo de los programas, pero a su vez tiene un carácter de superintendencia sobre cada una de las administraciones internas de los ministerios para ir dándole normativas, para ir controlándolos y para ir, digamos, vigilando y acompañando el desarrollo de la gestión y del control interno. Es así que con esta transformación de la Ley 24.156 se crea un sistema totalmente nuevo, con un órgano para el control externo y posterior y un órgano para el control interno, cuya actuación previa la hacen precisamente las unidades de gestión que están presentes en cada uno de los organismos públicos. Me gustaría hacer una pequeña referencia también a lo que es la limitación de la gestión en Argentina a nivel estatal. Yo he tenido la oportunidad de presidir durante 35 años, desde 1987 hasta febrero último de 2022, este organismo, que es el primer organismo de control provincial que se crea en la República Argentina. Se crea en 1891, es decir, a fin del año pasado celebramos los 130 años de la existencia de este organismo público. Un organismo que nace un poco, digamos, del sistema francés con la creación de las Cours de Comptes de la época bonapartista y que así fue un poco consagrado y naturalmente con el concepto de la época tenía una ley orgánica que solamente le permitía incursionar en temas de legalidad. Legalidad determinada por leyes de contabilidad, reglamento de contabilidad, ley orgánica de los municipios. En este sentido, este organismo estatal, que ha tenido la oportunidad de estar presente en muchos eventos realizados en Brasil, precisamente se ha desarrollado en los últimos años para poder incursionar en temas más abarcativos. Nosotros en su oportunidad creamos direcciones de auditoría para que aparte de la legalidad también se expidiesen en la eficiencia y en la eficacia de los actos, y hemos tenido también con nuestro desarrollo y nuestra capacitación poder ser, como lo es la Auditoría General de la Nación, auditores de los organismos internacionales en aquellos casos en que estos le otorgan préstamos a la provincia de Buenos Aires. Naturalmente que el desarrollo tecnológico fue fundamental, se sintió muy profundamente en estos 35 años. Veníamos de un sistema con elementos muy rudimentarios, con mucho papel, y bueno, naturalmente la informática
se fue y la computación fueron incursionando y mejorando el organismo, que hoy en día naturalmente está a un nivel tecnológico de importancia. Nosotros hicimos un plan estratégico precisamente para poder abarcar conceptos e ir, digamos, produciendo un crecimiento y un desarrollo muy importante en este organismo, que además tiene la función de fiscalizar a los municipios, que son 135, muchos de ellos más grandes. La que ha realizado este evento y muchas de las que lo han apoyado y lo han creado, he tenido la oportunidad de ver en el programa la presencia de importantísimas organizaciones internacionales y fundamentalmente quiero mencionar al Instituto Rui Barbosa, que he tenido el honor de conocer en mis visitas a Brasil, que es una fuente de capacitación, una fuente de sabiduría, podría decir, que naturalmente impacta muy fuerte en lo que es el sistema de control y gestión. Cosa que debemos nosotros también imitar y tratar de conseguir en Argentina. No quiero extenderme más, me han hecho saber que hay un límite del tiempo de exposición, de manera tal que no me queda sino una vez más agradecer a ustedes la invitación. Mi presencia en este evento constituye para mí un orgullo y un honor muy grande, y tomar de alguna manera, aunque sea virtualmente, contacto nuevamente con muchos amigos que integran y han realizado este evento. Sin más, me despido de ustedes con un afectuoso saludo, deseando que próximamente este tipo de congresos se repitan y podamos, de alguna manera, quienes estemos presentes y quienes estén presentes, poder seguir adelante para lograr lo mejor en la gestión, lo mejor en el control, lo mejor en los actos públicos, que en definitiva es lo mejor para la ciudadanía a quien todos nos debemos. Muchísimas gracias. Agradecemos então o professor Eduardo Grimberg, do Tribunal de Contas da Argentina, né, nos abrilhantou com a sua palestra Limitações Gerenciais e Controle na Argentina, e passamos ao professor Marconi Braga, que vai tratar a experiência do Tribunal de Contas de Minas Gerais na melhoria das receitas municipais, esse tema de extrema importância, né, porque o municipalismo é muito importante para nós, professor. Então, a palavra está com o senhor. Boa tarde a todos. Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite feito à minha pessoa pelo professor Onofre, conselheiro Sebastião Vécio, professor Scaff, para participar desse importante, destacado evento aqui em Minas Gerais, aqui no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, esse primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania. Eu digo que é uma honra participar, pelo fato de ter me iniciado, ou ter começado a me interessar pelo direito financeiro, logo, é lógico que entrei aqui na casa na década de 90, mas efetivamente nos anos 2000, e precisamente quando foi editada a Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão de estar como diretor da área técnica e o presidente determinar, naquela época, que a diretoria técnica fizesse um estudo aprofundado de todas as mudanças que a Lei de Responsabilidade Fiscal
causaria para os 853 municípios mineiros e também para a administração pública estadual. Então, nós nos debruçamos naquela época lá com os nossos colegas que nos ajudaram da área estadual e da área municipal. Nesse estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, montamos um manual da aplicabilidade da lei e, a partir de então, eu me interessei por essa matéria que envolve aí finanças públicas, orçamento público e, na essência, o direito financeiro. Eu destaco essa questão do direito financeiro, até porque, quando fiz a minha graduação e me formei em 2000, na FUMEC não tinha essa disciplina, professor, de direito financeiro, assim como na maioria das faculdades aqui em Minas Gerais não temos. E, recentemente, tivemos até o caso de uma faculdade de renome aqui que excluiu a disciplina de direito financeiro. Em 2002, 2003, fiz o mestrado na Fundação João Pinheiro, e o tema que escolhi, a Lei de Responsabilidade Fiscal tinha sido editada há pouco tempo, o tema escolhido foram instrumentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o relatório de gestão fiscal e o relatório resumido da execução orçamentária. E defendi lá a minha dissertação de mestrado, fazendo um paralelo com o trabalho que era feito no Tribunal de Contas de Minas Gerais, que foi o primeiro Tribunal de Contas do Brasil a receber esses instrumentos de transparência via internet, a partir de 2000. Logo em seguida, fui convidado para lecionar Direito Financeiro no curso Maurício Trigueiro, que tinha ali na Savassi, um curso que prepara o pessoal para fazer concurso público. E lá lecionei durante o ano de 2007, principalmente para muitos colegas que vejo aqui hoje que estão na casa, que foram meus alunos de Direito Financeiro, lá no curso Maurício Trigueiro. E naquela oportunidade, nós dávamos aulas lá no sábado para as turmas que vinham para o preparatório, inclusive do interior, professor Onofre, para cerca de 120 alunos, numa sala enorme, e todos eles não tinham feito e não tinham tido a disciplina de direito financeiro. Todos eles. De forma que a gente faz esse panorama rápido, até para poder chamar a atenção, dessa conjugação importante que é dos tribunais de contas com a academia, principalmente o direito financeiro, no paralelo do trabalho que é feito pelos tribunais de contas, principalmente em relação à fiscalização financeira e orçamentária e contábil, e também naquilo que o tema específico deste congresso, que é o direito financeiro, a evidência do direito financeiro, eu destaco, principalmente, professor, um contexto em que, quando pegamos os manuais de direito financeiro, pelo menos a metade ou mais ali são de autores que atuam em tribunais de contas. Se você listar, né, todos eles, né, que temos aqui, é lógico que ontem tivemos o professor Regis, que a gente estuda muito, nós temos aí, por exemplo, também, só para citar alguns, no caso do Tribunal de Contas do Maranhão, o professor Lucas o Furtado. Nós temos, no caso do Pernambuco, o professor Valdeci Pascoal, que escreve muito sobre direito financeiro e finanças públicas. Nós temos também a professora e conselheira do Tribunal de Contas do Tocantins, Doris Coutinho. Então, nos tribunais de contas, nós temos vários profissionais e professores que atuam aí no direito financeiro, que escrevem bons manuais do direito financeiro, aliados com a academia, o que só nos faz convergir com aquela que falei ainda há pouco, aqui dessa união, Tribunal de Contas com a academia, no sentido que, por exemplo, se você pegar o direito constitucional, o espectro é muito maior. Você tem profissionais de vários setores. Se você pegar o direito administrativo, da mesma forma, profissionais de vários setores. Mas quando você vai no direito financeiro, boa parte está na própria academia ou no Tribunal de Contas, aqueles que atuam nessa matéria. Pois bem, feitas essas breves considerações, e puxando um pouquinho a questão já para o lado do direito financeiro, até para pegar um gancho naquilo que viemos falar aqui nessa tarde sobre receitas públicas municipais, mais especificamente o projeto de receitas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, eu inicio com a definição que todos esses autores que citei ainda há pouco aqui, principalmente o professor Regis, que esteve aqui ontem, que está lá no livro dele lá, a própria definição do direito financeiro, que é o conjunto de normas e princípios que, do ponto objetivo, tratam de quê? Da atividade financeira estatal. E essa atividade financeira estatal, ela é um conjunto de ações estatais para o quê? Obtenção de receita e, principalmente, a realização dos gastos públicos, visando o quê? O atendimento das necessidades públicas. Aquilo que está na Constituição, que dispõe sobre qual atendimento público que a União tem que ter, qual atendimento público que o Estado tem que prover, qual atendimento público que o município tem que prover,
ou quando os três estão atuando conjuntamente, como é o caso do SUS, por exemplo. Caminhando um pouco mais, aí a gente entra também numa outra definição que os meus alunos, a gente sempre passa para eles na sala de aulas, para diferenciar o curso aqui de especialização em finanças públicas, a própria definição de finanças públicas. As finanças públicas, elas tratam dos gastos do governo e das formas de financiamento. Os gastos dos governos, as despesas públicas e as formas de financiamento. Quais são a principal delas? A tributação, os tributos. Daí a gente volta lá atrás um pouquinho, como que o direito tributário ascendeu em certo momento e o direito financeiro ficou a dever. Ou até tínhamos disciplina aqui em Minas Gerais, em determinados cursos, que era direito tributário e financeiro. E o financeiro era um apêndice do tributário. De forma que, avançando um pouco mais nessas definições, a gente traz para essa atividade financeira estatal como ela se realiza. Em que consiste, Marconi, essa tal dessa atividade financeira estatal? A atividade financeira estatal, ela se baseia em 4 pontos de sustentação, os pilares. O primeiro dela, como obter recursos. O segundo, a criação do crédito público, o endividamento, que foi muito bem exposto aqui hoje na Parte da Manhã pelo conselheiro Sebastião Alves acerca da dívida pública de Minas Gerais. O terceiro ponto, a gestão desses recursos. Onde está, Marconi? No planejamento governamental, no PPA, na LOA, na LDO, no caso dos municípios, no plano diretor também, por que não? Enfim, e o quarto ponto, Marconi? Olha, o dispêndio dos recursos. Aí estamos falando das despesas públicas. Então, estamos falando desses 4 pontos aí que consiste aí a atividade financeira estatal. E é desse primeiro deles que interessa, a obtenção de recursos, estamos falando de receitas públicas. Os outros, a gente poderia discorrer aqui, gastar muito tempo a falar sobre todos eles, né? Orçamento, dívida, endividamento e a própria despesa pública, que é muita coisa também. Enfim, voltando um pouco mais dentro dessa linha que me propus, eu gostaria de destacar essa questão que envolve essa atividade financeira estatal, só para terem uma ideia no caso de Minas Gerais. No caso de Minas Gerais, nós estamos falando aí do orçamento de 21, de cerca de 105 bilhões de reais para o Estado, administração pública estadual, e cerca de 96 bilhões de reais para os 853 municípios de Minas Gerais. Então, nós estamos falando de uma atividade financeira estatal que envolve aí cerca de 201 bilhões de reais, isso no ano de 2021. Como que essa atividade financeira ela acontece? No caso específico, que a gente caminha até um pouco aí para vendo esses valores, das receitas. Como controlar as receitas? Aliás, como fazer o controle da administração pública? O professor Cortella fala que o mundo muda e muda com velocidade. A administração pública também muda, e muda o tempo inteiro. Há pouco tempo nós tínhamos o aspecto do Estado gerencial, Estado weberiano. Aí mudamos, aliás, o Estado burocrático, aí mudamos para o Estado gerencial. O Estado para resultados. Os órgãos de controle têm que acompanhar essa mudança. Quando a administração pública muda, o controle da administração pública também muda. Caso recente da Covid, a administração pública não teve que fazer uma mudança radical, inclusive na questão das licitações. O controle da administração pública também teve que acompanhar essa mudança e ver mecanismos próprios de controle no período de pandemia. De forma que essas mudanças que a gente fala, e principalmente dessa atividade financeira estatal, que a gente gosta de falar sobre ela, o professor Alberto Deodato, em 1960, já falava, né, que é a procura de meios para a satisfação das necessidades públicas. E, nesse contexto, aí, quando tem a procura de meios, nós estamos falando da questão que envolve as próprias receitas. Pois bem, antes um pouco de entrar na receita, passada rápida também, já que a gente falou de controle, na questão desse novo momento que envolve os tribunais de contas. Eles sempre exercitaram o controle tradicional, o controle meio formalista, um controle onde se tinha o pressuposto do ambiente da administração pública imutável, estável. Agora não, os tribunais de contas pelo Brasil afora, e tem um livro aí que foi principalmente capitaneado e escrito pelos conselheiros de vários tribunais de contas e encabeçado pelo IRB e pela Tricom, onde ali dá ênfase a esse novo momento dos tribunais de contas. O controle para resultados, a avaliação de desempenho e de performance. Você tem uma gestão pública que é mutável, ela é dinâmica, ela é complexa, e os órgãos de controle precisam acompanhar essa mudança.
Por isso que hoje, o tempo inteiro, pelo país afora, a gente ouve disso. O Tribunal de Contas do Estado do Amapá, o Tribunal de Contas do Acre, de São Paulo, de Minas, está mais dialógico. Os tribunais de contas estão agora ouvindo mais. Os tribunais de contas agora estão mais assertivos, além de ouvir, fazendo atuações mais precisas. E um ponto principal que vamos ver daqui a pouco na questão que envolve as receitas, a questão do controle consensual. É uma realidade o consensualismo no Judiciário, no Ministério Público, em diversos setores da sociedade. E o Tribunal de Contas de Minas também saiu na frente em relação aos outros tribunais do país, e em 2014 aprovou a resolução que trata do termo de ajustamento de gestão, o nosso TAG, que foi pioneiro. Outros tribunais de contas vieram aqui para pegar o nosso exemplo naquele momento. De forma que, nesse contexto dessa mudança dos tribunais de contas, destaco isso, né? As mudanças na administração pública e na gestão pública são acompanhadas de mudanças também nos órgãos de controle. A performance é o principal alvo a ser perseguido. O resultado. Qual o resultado obtido? Qual a qualidade do serviço público prestado pela Secretaria da Saúde, Secretaria da Fazenda? A questão que envolve, principalmente, esse controle externo da gestão pública, o que é feito? O que o tribunal faz, então? Um outro ponto importante. Como é feito esse controle? Como o tribunal faz esse controle? Produz e coleta aí dados e informações e produz conhecimento sobre a gestão pública. E falei aqui ainda há pouco que, em 2000, nós somos o primeiro Tribunal de Contas do país a receber prestações de contas e instrumentos de gestão fiscal, relatórios da LRF, por meio da internet. Também tivemos aqui alguns tribunais pelo Brasil afora que vieram aqui para olhar como a gente já estava recebendo esses instrumentos de transparência ou prestação de contas via internet. Nesse contexto, além disso, de produzir esses dados e informações, como o conselheiro Sebastião Alvécio acompanhou e trabalhou muito nessa linha, principalmente para instalar a unidade de inteligência Suricato, nós também divulgamos. Está disponível no site do tribunal esses dados e informações aí e que geram conhecimento para a sociedade. Um outro importante ponto também, dentro desse contexto, é por que os tribunais de contas fazem isso, né? Avaliam a conduta dos responsáveis, é o que está na Constituição, o que está na lei, principalmente adotando as medidas necessárias para a devida responsabilização. Dentro daquela lógica do controle, que a gente ousa inverter a ordem aí também dos doutrinadores lá do direito administrativo, que colocamos no primeiro ponto a orientação, num segundo ponto a fiscalização e, por último, no terceiro momento, a responsabilização, a punição, se for o caso. De forma que o principal foco hoje dos tribunais de contas, e no caso nosso aqui do Tribunal de Contas de Minas Gerais, isso foi falado aqui mais cedo também pelo conselheiro Sebastião Alvécio, em relação qual o benefício da sociedade, qual o resultado que o Tribunal de Contas de Minas apresenta por ter o seu orçamento próprio em relação àquilo que ele retorna para a sociedade. Nessa questão que envolve até um procedimento interno nosso, uma resolução nossa, que está normatizando aí na casa o chamado benefício do controle. Qual o benefício do controle do Tribunal de Contas de Minas para a sociedade mineira? Nesse contexto, só para vocês terem uma ideia, dentro dessa questão que envolve, por exemplo, a produção de dados, informações que chegam aqui na casa, no período da pandemia, o Tribunal de Contas fez um cruzamento, através lá da nossa central de inteligência, onde detectou, daquele auxílio emergencial do governo federal, que disponibilizou aí para o Brasil inteiro, uma lista com quase 10 mil nomes de servidores que estavam incluídos, e a lei proibia o servidor público de receber esse auxílio. Isso foi apontado aqui na nossa unidade de inteligência. Um outro ponto também que a gente chama a atenção, envolvendo, nesse período da pandemia, um auxílio também fornecido pela Prefeitura de Belo Horizonte, e que, no cruzamento de dados também que foi feito, em parceria com a Controladoria Geral do município, no sentido de ouvi-los, fizemos o cruzamento de dados, e, naquele momento, detectou-se e alertou, olha, e para o Estado também, com o auxílio do Estado de Minas Gerais, olha, cuidado aí, porque nessa lista que vocês vão fazer o pagamento do auxílio, no caso aí de vocês, tem quase 5 mil CPFs que constam como óbito, de pessoas já falecidas. Então, essa prevenção, aí já bloquearam, não soltaram o pagamento para ninguém, porque estava na lista lá quase 5 mil nomes de pessoas que já haviam falecido. Outro ponto importante, recente também, dessa questão que é feita em nível de análise de dados pela nossa central de inteligência.
nós temos aqui, por exemplo, um levantamento dos carros de luxo que são adquiridos no estado de Minas Gerais. Só esse levantamento produziu essa semana um efeito no município de Minas, que mandou um ofício para o Tribunal de Contas: olha, nós anulamos a licitação daquele veículo que íamos comprar por 400 mil, uma prefeitura que não deve ter 400 mil de receita própria. Ia comprar um veículo de 400 mil, veículo de luxo. Não precisou nem do tribunal agir. Viram a notícia, o que o tribunal tem feito, o Tribunal de Contas nós já estamos anulando aqui, não vai adquirir, até porque a nova lei de licitação e contratos, ela dá um tratamento especial para isso. Para comprar um veículo de luxo, tem que ter justificativa bem fundamentada. De forma que esse trabalho preventivo e um trabalho até anterior que é feito, ou até mesmo concomitante pelo Tribunal de Contas, é nesse sentido, de dar o retorno para a sociedade, principalmente num ponto que envolve concessão de serviço público, nas chamadas aí suspensão de procedimentos licitatórios que temos aqui na casa. Nós temos aqui concessão de serviço público que envolve transporte coletivo, água e saneamento, rodovia estadual, iluminação pública, coleta de resíduos sólidos. Então, esses top 6 ou top 7 na casa, aí que chega a denúncia o tempo inteiro. E o Tribunal de Contas faz o seu trabalho. De, quando for o caso, se estiver comprovado, suspende a licitação e chama aí o órgão público, a prefeitura, ou o Estado, ou até mesmo a CEMIG, Copasa, quem for, para poder justificar, para ver se aquela denúncia procede ou não. De forma que o Tribunal de Contas faz esse trabalho e, entrando mais especificamente no controle de receita, em 2018, iniciou-se na Casa o projeto de estudo em relação à questão desse controle de receitas, porque tradicionalmente se fazia muito o controle de despesa. Mas a Constituição determina, principalmente, que seja incluído na LDO a questão envolvendo renúncia de receita. Aí veio a Lei de Responsabilidade Fiscal e trouxe um capítulo específico sobre a receita, que é lá do artigo 12 até o artigo 14, e tem o artigo 11 a 14, e tem um artigo que trata especificamente sobre renúncia de receita, de forma didática, fala lá o que é renúncia de receita, né? E, nesse contexto, esse trabalho foi iniciado, e, principalmente, naquele momento lá, o tribunal fez a opção de trabalhar apenas aquilo que dizia respeito aos tributos próprios, ISS, IPTU e TBI. Não se mexeu nas outras questões que envolvia aí, principalmente os recursos que entram no município, as transferências, por exemplo. Naquela época, naquele período, o Tribunal de Contas lançou um questionário com cerca de 92 questões para os municípios mineiros responderem. Um raio-x, ver um panorama, como que anda principalmente lá, esses 4 tópicos aí, ou aspectos que foram elencados a título de capítulo, e dentro dele várias perguntas, né? Você tinha lá um tema de legislação tributária, por exemplo, em relação ao Código Tributário Municipal, você tinha lá a questão de recursos humanos, a questão de carreira de fiscal, por exemplo, você tinha a questão da infraestrutura física, se havia sistemas próprios de arrecadação, e o procedimento de fiscalização e cobrança judicial, como que estava essa cobrança da dívida ativa, por exemplo, de outras questões envolvendo aqueles tributos que eram da competência aí do município. E, nesse contexto, envolvendo esse panorama na época, principalmente em 2018, e logo em seguida, em 2019, a efetivação do projeto Receitas, que foi ali que começou tudo, esse questionário foi respondido. Nós tivemos aí o retorno de muitos municípios de Minas Gerais, dando um panorama rápido, cerca de 720, quase 721 municípios responderam ao questionário. Nós tivemos aí, pelo próprio questionário, um levantamento que foi feito de questões envolvendo falhas. Nós tivemos também questões envolvendo aí, principalmente aquilo que o tribunal queria ter de um raio-x de como andava a Receita Municipal. Em nenhum momento a intenção do Tribunal de Contas foi aumentar tributo nos municípios. Tivemos aí o diálogo e a conversa com os prefeitos, e muitos deles até, olha, o projeto vem em boa hora, Marconi. Por quê? Porque, na verdade, a pressão política, quando se fala em tributo no município, cai sobre o prefeito. E o prefeito mesmo falou comigo: olha, Marconi, o bom é que, por exemplo, nós podemos ter a justificativa que estamos seguindo uma orientação do Tribunal de Contas. E eu falei, e essa iniciativa do Tribunal de Contas, é importante destacar que, em nenhum momento, o Tribunal de Contas está pregando que haja aumento de imposto no município. Esse é um ponto importante. O que precisa melhorar é a eficiência da administração fazendária.
De forma que, colocados esses pressupostos, esses requisitos, esse panorama inicial em relação às receitas próprias dos municípios de Minas Gerais, essa adesão foi muito importante, muito interessante, esse levantamento e esse panorama que nós tivemos aqui. E o Tribunal de Contas, em 2019, criou o portal Receitas. Esse portal Receitas foi um espaço de interatividade, principalmente daquilo que a gente pontuou, que a gestão pública ela começa com uma boa arrecadação, ou com a arrecadação, né? É importante que você tenha primeiro a receita para depois pensar na despesa. A gente faz isso muito no ponto de vista pessoal, das nossas finanças pessoais. E nesse contexto do portal da transparência, lá em relação às receitas, nós também fizemos essa chamada do ponto de vista interativo, principalmente reforçando aí a ideia do portal Receitas, que seja um espaço de transparência, compartilhamento, diálogo destinado aí ao cidadão e ao gestor público, em busca de da profissionalização e da eficiência na gestão das receitas públicas. Então, você tinha ali todo esse aparato, ou essa intenção, de que nesse espaço criado pelo Tribunal de Contas houvesse ali, inclusive, a interatividade, a troca de experiência de boas arrecadações em determinado município que poderia passar para outro. Não precisava inventar a roda, pegava a roda com o município que já tinha inventado, de forma que, além da questão da transparência, observando principalmente a legislação específica, a lei de acesso à informação, a questão da capacitação, que no próprio portal, ali havia a condição também de que os servidores que trabalhavam nessa área pudessem ser capacitados ali online e trocar ali informações e também tirar dúvidas com os nossos servidores que estavam integrando o projeto Receitas aqui na unidade técnica do Tribunal de Contas. Além dessa questão envolvendo a capacitação, falei ainda há pouco, a questão da interatividade também, que os próprios gestores e servidores da administração pública fazendária municipal trocariam aí também as suas dúvidas e tirariam aí também a questão envolvendo a interesse em áreas comuns e de interesse que pudesse facilitar principalmente o dia a dia, dando eficiência e principalmente efetividade às ações da administração fazendária. Pois bem, disso tudo, nós temos aí um caminho que foi feito depois, principalmente em 2019 e 2020, que lá, quando começou, teve adesão de 721 municípios, dos 853 municípios de Minas Gerais, né, nós tivemos aí quase 83% de adesão. Desses aí, a efetiva melhoria da arrecadação de receitas próprias, já nesse período aí de 2018 a 2022, nós temos casos de município no norte de Minas, que a simples implantação sugerida pela equipe do projeto Receitas, da nota fiscal eletrônica, por exemplo, e principalmente incidindo sobre a questão envolvendo os bancos locais, os cartórios locais, significou em um acréscimo de quase R$1 milhão nas receitas municipais do município do norte de Minas, de Januária, além de outros mais. Além disso, nós tivemos programada também, com aquele raio-x que foi feito através dos questionários, direcionamos as auditorias em 36 municípios para verificar, principalmente ou objetivamente, a área da administração fazendária, dentro do projeto Receita. E essas 36 auditorias, elas se transformaram em processos na casa, num contexto mais de recomendação, num contexto dialógico, por meio de auditoria operacional, em relação às receitas próprias dos municípios. Hoje, nós temos aí, e internamente isso já foi divulgado, o fechamento ou encerramento, não tirar ele do ar, do projeto Receitas, dentro daquilo que ele cumpriu no primeiro momento. Mas ainda temos, por exemplo, o acompanhamento de 344 municípios em relação às questões que podem ser resolvidas diretamente pelo portal com unidade técnica. E nós temos o caso aí dos municípios que fizeram a opção de propor o termo de ajustamento de gestão. Formalizaram, olha, tribunal, eu, para me adaptar a essa questão da infraestrutura, ou mesmo da legislação, ou mesmo do meu quadro de pessoal, eu vou precisar de 1 ano e meio, vou precisar de 2 anos, 3 anos, cada município com a sua realidade. E propõe o termo de ajustamento, de gestão, o tribunal
leva esse processo na Câmara, ele é julgado e aprovado, e depois ele é homologado pelo Tribunal Pleno, de forma que passa pelo Tribunal Pleno essa homologação nesse sentido de que o município se compromete a fazer as adequações que foram recomendadas aí pela unidade técnica em relação à melhoria e à qualificação da administração pública fazendária municipal. Nós temos ali um julgado de relatoria do conselheiro Durval Ângelo, que foi recentemente, em 2020, levado a pleno desse município de Araçuaí, em que o prefeito propôs esse ajustamento e o TAG está em vigor e a área técnica acompanha a periodicidade que foi programada nesse processo específico. Em relação à questão envolvendo esse projeto Receita, a gente destaca principalmente daquilo que o objetivo que foi cumprido, dentro do contexto de qual o resultado que o Tribunal de Contas apresenta para a sociedade mineira. Qual o impacto disso no desenvolvimento local, no desenvolvimento do município? Qual o impacto dessa ação do Tribunal de Contas? O que representou de melhoria nas receitas municipais? E a realidade é essa, né? O bolo cresceu, e principalmente com esse estímulo e com essas orientações e esse trabalho pedagógico do Tribunal de Contas, inclusive envolvendo o curso de pós-graduação em Finanças Públicas, que nós temos a disciplina Receitas Públicas, e que esse curso no ensino à distância, ele já foi ministrado para mais de 1.500 servidores de municípios, e que tem 2 turmas que vão formar agora em dezembro, e que tem alunos do setor fazendário que produzem termo de conclusão de curso na área de tributos, levando para o caso concreto do município. Então, há um fechamento com esse pós-graduação do Tribunal de Contas em Finanças Públicas, onde nele consta uma disciplina de receitas públicas, e ele é ofertado para os municípios mineiros. Então, é mais um trabalho de orientação pedagógica e preventivo do Tribunal de Contas para os municípios mineiros. Seguindo um pouco mais, a gente caminha quase para o final da minha participação aqui nessa tarde, nesse primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania, destacando aí o principal desafio, né, em relação ao projeto Receitas Municipais. O desafio foi esse, né, e continua sendo ainda, porque temos 340 municípios mineiros que são objeto de acompanhamento, que é uma figura, um instrumento próprio do nosso regimento interno. Assim como nós temos a questão que envolve outros instrumentos, instrumento de diligência, a auditoria, inspeção, nós temos também uma natureza aqui que chama o acompanhamento, e é feito esse acompanhamento hoje de 340 municípios. O objetivo sempre foi esse, auxiliar os municípios a incrementar suas receitas tributárias, fazer a diferença na vida do cidadão mineiro, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Então, de forma bem breve, era esse panorama que eu tinha que apresentar aqui nessa tarde em relação ao convite que me foi feito para apresentar o projeto Receitas Municipais, que é tema e é matéria de atividade financeira estatal, de finanças públicas e do direito financeiro. De forma que, nesse contexto, envolvendo o direito financeiro, eu não poderia deixar de finalizar aqui a minha fala nessa tarde, sem também traçar um panorama que foi falado pelo professor Argentino aqui ainda há pouco, né? Se eu prestei atenção bem, pelo menos 5 vezes ele fez referência à responsabilidade fiscal. E essa responsabilidade fiscal não é de 2000, não é imposição do FMI, está na Constituição Federal, no artigo 163, 165, 169, que remetia para uma lei complementar tratando de finanças públicas, de dívida, de endividamento, de despesa com o pessoal. Pois bem, nesse contexto que não é de agora, e que já vem da Declaração dos Direitos Humanos, que todos que gerem ou que usam o recurso público têm que prestar conta, nós temos uma temporalidade muito maior. Lá, do Marcos Túlio, de 55 anos antes de Cristo, que parece que é de hoje, né? Está bem atual, né? Então, a responsabilidade fiscal ela já é tratada há muito tempo, né? O orçamento nacional deve ser equilibrado. As dívidas públicas devem ser reduzidas. Foi tratado hoje aqui de manhã esse tema também, né? A arrogância das autoridades deve ser moderada e controlada. Os pagamentos a governos devem ser reduzidos e... Estou de longe aqui, não estou dando ver não, só um minuto. Se a nação não quiser ir à falência,
né? As pessoas devem novamente aprender a trabalhar, em vez de viver por conta pública. Marcos Túlio, 55 anos antes de Cristo. Então, a questão da responsabilidade fiscal e do equilíbrio de contas públicas, ela vem aí de alguns séculos, né? Não é de agora. Ela é tratada ao longo do tempo, aí, em vários momentos, na Declaração dos Direitos Humanos, na Constituição, na primeira, de 1891, na Constituição de 88, recentemente, nas questões que envolveram, aí, principalmente o período de pandemia, que foi um período de exceção, também teve alteração, que o professor Pedro falou aqui hoje de manhã das exceções, de forma que a gente traz esse panorama, principalmente porque tudo que está ali, professor Onofre, é matéria de direito financeiro. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigado e tenham um bom evento. Agradeço, então, a explanação do professor Marconi Braga, né, que falou sobre a experiência do Tribunal de Contas de Minas Gerais na melhoria das receitas públicas. E, professor, a gente sabe o quanto a incrementação, na verdade, das receitas municipais é um tema que é debatido por todos os municípios, né? E é importante, na verdade, ao povo brasileiro, né? A gente sabe o quanto ocorre a vida, né, de todos nós, a vida nossa ocorre nos municípios, né? Só que, na verdade, nós temos uma inversão nessa pirâmide, né, referente ao orçamento. Então, devolvo a palavra ao cerimonial. Os nossos agradecimentos ao conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas do Amapá, Reginaldo Parnoff Enes, pela condução dos trabalhos neste primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania. Agradecimentos esses também que já foram proferidos ao assessor do presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Marconi Braga, e a Eduardo Grimberg, do Tribunal de Contas da Argentina, pela contribuição neste Congresso. Senhoras e senhores, vamos adequar também a nossa programação, nossos horários. Já estamos também nos encaminhando, de acordo com a nossa programação, indo assim para os painéis de encerramento deste evento. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. O café está sendo servido no hall e nós voltamos na sequência, já com a adequação dos nossos temas e encaminhamento para os painéis que encerram este primeiro Congresso Internacional de Direito Financeiro e Cidadania.